Bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu trouxe um pastor que é muito conhecido Brasil afora, pastor Júlio Fagundes, e eu vou pedir para que ele se apresente aqui pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora esse vídeo vai alcançar a sua casa, vai alcançar você. Eu sou o pastor Júlio Fagundes, sou natural de Avaré, mas hoje resido na cidade de Itabapuã. Sou pai de família, casado há 16 anos, pastoreamos uma igreja há 10 anos na cidade de Itabapuã, interior aqui de São Paulo, perto de Rio Preto, e também sou pregador itinerante, né? Pregador do evangelho já há uns 19 anos, já na estrada aí, não digo todo o Brasil, mas quase todos os estados da Federação Brasileira. Então é um prazer estar aqui, é uma honra poder estar aqui, compartilhar algumas experiências, né, que o Senhor tem permitido a gente viver no ministério, na vida pessoal e também na vida ministerial. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, o prazer com certeza é nosso. E você é missionário também, né? Missionário também. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, tomando um café. Sim. E ele até começou a contar sobre algumas histórias. Eu falei, olha, segura, vamos contar isso daí lá no podcast, que vai ser, tenho certeza que vai ser bênção. Em qual lugar que você foi? Porque você faz evangelismo, né? Sim. Na verdade, a gente tem um projeto, né? Que na verdade é um projeto dos Gideões. Gideões é uma instituição, né, de missionários. Hoje, até onde eu tenho informação, Gideões sustenta mais de 1.000 famílias no campo missionário. Todo mês, mandando recursos, né, para o sustento do missionário. Tem um evento famoso, não é isso? Tem De Gideões isso, que... começa agora em abril. Os Tá. Gideões começa agora em abril, são 10 dias de festa. Esse ano vai estar comemorando-se 40 anos de Gideões Missionários da Última Hora. Olha, que Aí bênção. vai todos os pregadores do Brasil, né? É feita uma seleção, né? Um convite aos pregadores. Então vai pastor Marco Feliciano, Júnior Trovão, é uma linha assim mais pentecostal, né? Que a gente estava conversando sobre o pastor coach, etc e tal. Sim. Então, mas é mais os pregadores pentecostal. É um evento a nível mundial aí, né? Vem pregadores da América, vem pregadores da África. Então, Onde é? É em Santa Catarina, Camboriú. Que legal. Olha só que interessante. Camboriú é uma cidade pequena, né, no Brasil, mas há 40 anos Deus escolheu aquela cidade para impactar o mundo. Camboriú para na época dos Gideões. Vem gente de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Olha lá, que É bênção. um trabalho muito forte. Muito forte. Não sabia. E Quem sabe a gente vai, né, Ju? Ainda uma vez. essa instituição, Betânia, ela tem essa finalidade de ajudar o missionário no campo, dar um auxílio, né? Dar uma ajuda. E aí Deus, aprove a Deus, me dá o privilégio e a oportunidade de realizar o que nós chamamos de Natal Missionário de Fé. O que é o Natal Missionário de Fé? Gideões, ele faz uma, como que eu posso dizer, uma campanha, né? Alguns meses antes do final do ano, para granjear recurso. Por quê? A demanda é muito grande, né? E nós temos uma equipe, né, de convidados pelo nosso amigo pastor Adriano Huber de Mello. Ele faz uma seleção de amigos, de cooperadores, na verdade. São pessoas que levantam recurso para ir para o campo missionário e levar uma ajuda para o missionário. A gente atende as comunidades. Eu trabalho há 10 anos com eles, a gente já fez 6 anos na Paraíba, 3 anos no Acre, e esse ano a gente teve o privilégio de ir para o Iapoque. Nós estávamos do lado da Guiana Francesa. A gente atendeu só tribo indígenas. É o último lá, né? Lá de cima. Final, lá no final, o último. Lá no final. A gente foi para o Amapá. Do Amapá até o Iapoque é 600 quilômetros de terra. Aliás, de asfalto e 180 quilômetros de terra. Para chegar na cidade do Iapoque. E como são? Quem que tá lá no Iapoque tanto? Como é que Na verdade, evangelizar lá? Na verdade é assim, é a Assembleia de Deus, né, Ministério do Amapá, que hoje é o pastor Aguinaldo, que toma conta do Iapoque, e é um desbravador, é um guerreiro no campo missionário. E ele faz trabalho nas tribos indígenas. Né? E hoje algumas etnias, eles formaram o próprio índio
para formar, assim, no que eu digo é dar ele uma base bíblica, teológica, consagrar ele ao pastor, para ele falar aos índios na sua linguagem. Então ele prega o evangelho hoje na linguagem dos índios para que eles entendam. Hoje tem comunidades inteiras ali convertidas a Cristo. E você foi Eu tive nessa. no Iapoque. E como que seria evangelizar índios, né? Porque o indígena, ele tem, pelo pouco que eu conheço, eu não conheço muita coisa, né, sobre a cultura indígena, mas eles têm algumas, como é que a gente pode falar? Algumas práticas que não são Pagãs, né? bíblicas, Sim, é. sim, sim. Então, teve até uma pessoa há um tempo aí, ela vai saber quem é, que ela falou assim pra mim: olha, minha vizinha, lá em São Paulo, minha vizinha falou que é pra eu pegar uma garrafa de vinho, que ela vai fazer lá um negócio, sei lá, com ervas, que é pra eu tomar que daí eu engravido. Hum. Eu, eu falei, olha, isso daí não é de Deus, tá? Ela vai fazer como se fosse uma macumba, né? Sim. Daí ela falou, mas é indígena, tal. Eu falei, então, né? Porque a gente sabe que vem um pouco da cultura, né? Eles trazem essa questão pagã. Como que é evangelizar esse pessoal que acredita muito em simpatia? É isso É, que eles acreditam, na verdade? a gente foi numa tribo lá, e cada tribo tem uma etnia e um nome. Eu confesso assim que para mim foi uma nova experiência. Eu nunca tinha ido para uma tribo indígena para conhecer o evangelho sendo pregado dentro dessa tribo. Tem tribo lá que parte é cristã e parte é católica, né? Aí ele tem todos os rituais dele e tal, mas Eles misturam muitos... ritual pagão ou não? Não, não. Não. O cristão não. Tá. Aí o que acontece? O cacique permite que o evangelho seja pregado, então quem quer ser cristão vai ser cristão. E quem não quer segue a sua linha do catolicismo ou aquilo que aprendeu da sua religião e etc. E tal. Mas existem comunidade inteira de indígena que hoje tem uma igreja lá dentro, né, que o cacique se converteu. Então, Olha que se o interessante. cacique se converte, a fala dele tem muito peso dentro da comunidade. Eu ouvi um testemunho lá de uma cacica, é uma mulher. Ela é baixinha e ela vem de uma tradição de uns caciques bravos. E até os homens tinham medo dela. E eles tinham assim não é uma cultura, mas é o que eles acreditavam, que uma voz chamava o filho dela para ir para o mato. De outras pessoas também. E o filho se perdia na mata. E essa cacique, ela não deixava, ela proibiu o evangelho ser pregado dentro da comunidade dela. Ela é a líder. Ela não deixava. E um dia o filho dela se perdeu. Ficou 2 dias desaparecido. Por conta dessa Por voz. conta dessa voz. Segundo eles, né? Tá. Chamava e eles iam e sumia a criança. E ela disse que fez um voto com Deus. Falou, se os Deus dos crentes existe, vai trazer meu filho. E se trouxer meu filho, na mesma hora eu me converto a ele. Quando foi no outro dia, quem que aparece? O filho. O filho. Aquela mulher entregou a vida a Jesus, hoje tem uma igreja presbiteriana dentro da comunidade dela pregando o evangelho. Olha que glória. Então, assim, ó, a minha experiência que eu tive lá ainda é pouca, porque foi a primeira vez. Eu não sei se esse ano a gente volta lá, porque na verdade a demanda e os desafios é muito grande. É muito grande. E né, a gente foi para o Iapoque, os desafios é para chegar na comunidade, é só de barco. Nós chega até um ponto de carro, depois pega o barco e vai, só de barco. Chegamos a andar lá na beira do rio, quase 1 hora e meia de barco para chegar em algumas comunidades, né? E eles comem o que planta, comem peixe, comem jacaré, o que é da natureza. Eles podem, né, matar e comer. Agora, para mim foi uma experiência nova. Já o Acre é totalmente diferente. A dificuldade do Acre não é totalmente diferente, por exemplo, da Paraíba. Na Paraíba a gente vê muita fome, muita necessidade, que é sertão. No Acre já não. No Acre eles criam muito animal, porco, galinha, eles plantam, então eles comem bem, vivem bem. Mas o desafio para chegar, aliás, o desafio do projeto Acre é até a comunidade, para chegar na comunidade. Porque na época que a gente faz o Natal, que a gente vai levar o recurso, é época que chove. Então as estradas fica muito difícil ter acesso. Tem lugares, a gente aluga caminhonetes e caminhonetes traçada. Ela não vai. Tem lugares que ela não consegue entrar por causa da lama. E aí a gente faz o quê? Aluga quadriciclo e alguns missionários têm as motos
E aí toda a equipe, quando não vai do quadriciclo, vai de moto. Então é um comboio, assim, ó, é até bonito ver, assim, eu tenho filmes, vídeos, né, fotos, é até lindo ver, assim, a filmagem, o comboio de quadriciclo e moto cheio de coisa, brinquedos, cestas Olha que básicas, alimento, legal. para levar para a comunidade. Depois eu posso ter acesso a um vídeo desse para eu colocar Claro, aqui na claro, edição, que daí eu claro, coloco na edição aqui para o pessoal ver. claro, eu te mando eu tenho alguns materiais, eu te mando. Tá. Então o desafio é esses. Fora a Paraíba, que é muita fome, né? Mas pode ir Não, eu quero perguntando ainda aí. voltar na indígena, porque para quem conhece meu testemunho, eu caí um pouco na nova era e Deus me resgatou. Pra gente que tem uma cultura tanto evangélica como católica, né, aqui no sul, sudeste, já não é tão simples a gente entender. Hoje eu já entendo porque eu passei por tudo isso e Deus me ensinou. Mas Deus, os pastores, o apóstolo Alain, que tá. O convite está feito, né, Um apóstolo? abraço, apóstolo. E aí já não é tão simples a gente falar. Por exemplo, essa pessoa que me falou da garrafa de vinho e tal. Ela nasceu evangélica. Ela vai em reuniões de oração. E ela não teve esse discernimento que ela não poderia fazer isso. Essa dificuldade existe na tribo indígena quando eles se convertem? Assim, o que eu posso, o que eu não posso? Eu não posso falar com muita propriedade com relação. Porque, assim, para mim é tudo novo lá. Tá. Porque foi a primeira vez que eu fui. Mas, olhando para a Bíblia, se eles são ensinados à luz da Bíblia, eles deixam as práticas. Né? É a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo assim clássico. Por exemplo, a gente se converte a Cristo e vem do mundo. Hoje a gente sabe que hoje estamos em Cristo, somos nova criatura, então não temos as mesmas práticas, né? Por exemplo, antes de Cristo eu fumava. Antes de Cristo eu usava droga. Antes de Cristo eu me prostituía. Só que quando você encontra Jesus, você se converte. A palavra converter aqui é mudança de rota. Por isso que o evangelho ele vai na contramão do mundo. Por quê? Porque você se converteu. É você andando numa rota, tá anotando. Isso aqui é riqueza, isso aqui é pérola. Eu não Ó, consigo ficar sem anotar. quando você vai andando aqui sem Cristo é uma coisa. Aí você conheceu Jesus. Então você mudou de rota. É a mudança de mentalidade. A gente sabe que práticas que a gente tinha antes, que hoje o evangelho condena. Né? O evangelho Sim. condena. Eu não posso ter as mesmas práticas. Por quê? Porque conhecendo a Bíblia, João, por exemplo, 8,32, se eu conheço a verdade me liberta. E assim também é na tribo indígena. Por exemplo, quando uma pessoa que vem de uma religião afro, ou um candomblé, ou etc e tal, e conhece o cristianismo, conhece o evangelho, se converte. A gente tem testemunhos assim, de pessoas que eram de outras religiões, e que se converteu a Cristo, e não tem as mesmas práticas que tinham. Porque o propósito do evangelho é trazer essa mudança. Mudança não é só na mentalidade, mas é a mudança do caráter, de fato ser a luz do mundo, como Jesus disse, o sal da terra, é seu testemunho, né, de Cristo. Então eu acredito que da mesma forma, porque mesmo sendo uma tribo indígena, o evangelho para eles é o mesmo para nós. É o mesmo. É o mesmo, por exemplo, que é pregado eu estava vendo um vídeo agora esses dias de um missionário Edson, até seguir ele no Instagram. Eu fiquei impactado com o trabalho que ele faz no Paquistão. Ele tira pessoas que estão trabalhando em carvoaria, em fábricas de tijolos. Ele vai lá e paga. Ele compra a família inteira. Porque aquela família é da empresa, é daqueles donos. É como escravos. E ele vai lá, paga e dá totalmente a liberdade para aquela família viver a vida dela com Nossa, Jesus. existe isso ainda? É De muito pagar? forte. Eu pago, quero. Sim, eu fiquei impactado com o que eu vi. Passei a seguir ele, até vou entrar em contato com ele. Porque se tem uma coisa que mexe comigo é sobre o reino, sobre missões. Sabe? Porque quando envolve alma e envolve a pregação do evangelho, o evangelho não tem etnia. Né? A vontade de Deus é que o pecador se arrependa. Sim. Então é todos os povos, raça, tribo e nação. Todos são filhos, A né? Bíblia Todos diz são que o imagem e evangelho será semelhança. pregado a todo mundo. Sim. E então virá o fim. Uhum. Não é?
Então, eu acredito que da mesma forma, assim é na tribo indígena. Quando eles conhecem Cristo, conhecem a própria palavra, vai tirando. Né? É a mesma coisa um viciado. Ele não se liberta da noite para o dia. Existe todo um processo de libertação. Né? Sim. Ele tem que ter a sua vida assídua na igreja, lendo a palavra, tendo uma vida de oração. O que me manteve hoje, ser a pessoa que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, a formação que eu tenho hoje em Cristo, foi a minha perseverança. Né? Porque eu venho de uma família pobre, simples, eu venho de uma família que não tinha estrutura espiritual, muito menos financeira. Então, para mim servir a Cristo foi uma guerra. Eu não tinha espaço na minha casa para orar, porque a gente morava em 2 cômodos e moramos em 10 em 2 cômodos. Você tem Uau. ideia disso? Então a gente passou muita dificuldade. Então, para mim orar, eu tinha que pegar a chave da igreja. Eu me trancava na igreja. Da parte da manhã, eu ficava até o meio-dia. Eu tinha acesso à igreja porque eu tinha a chave. Para quê? Para que eu tivesse uma vida espiritual. Porque senão, Betânia, eu não suportaria a pressão. O que me manteve de pé, e isso até hoje, é a minha vida contínua na leitura da palavra, na oração e na obediência a Cristo. Olha que importante isso que ele está falando, porque tem muita gente que tem dificuldade. Tem essa Muito, dificuldade, né? A muito. pessoa se converte, ela conhece Deus, mas o dia a dia acaba derrubando ela um pouco. Sabe o que eu louvo a Deus na minha conversão? É que Deus sempre preparou pessoas para me discipular. Por isso que a gente preza para o discipulado. Eu tive muitas pessoas que me orientou, que me ajudou nos meus conflitos, que me ajudou nos meus traumas, que me ajudou nas feridas que eu tinha internas. Eu fui curado por Deus, mas Deus usou pessoas, sabe, para me orientar. Meus pastores, eu tenho hoje afinidade com o meu pastor, até hoje aqui em Avaré, que é o pastor Donato, né, eu tenho muita estima por ele. Eu saí para o ministério porque ele me abençoou, então eu tenho hoje, eu vou na casa dele, a gente ora junto, é meu amigo. Então eu tive pessoas que me orientaram, não só ele, mas tantos outros que passaram aqui por Avaré e que foram canal de Deus para minha vida, sabe? Me ajudou nos meus conflitos, nas minhas decepções, para que eu não desistisse. E, por exemplo, essa cura desses traumas, eles sempre falavam na palavra. Na palavra. Eles davam, assim, Sempre, o que o meu pastor sempre entendimento. frisava é você ter comunhão com o céu. E pedir para Deus Ó, curar. Era isso? sim, se as pessoas entenderem o poder que essa palavra tem, e elas lerem essa palavra, meditarem, porque ler se lê revista, Sim. mas meditar no texto, como Deus disse a Josué, de dia e de noite, isso aqui traz cura. Hoje eu prego para o pastor Danilo Trindade, que foi o cara que me deu a primeira Bíblia, eu novo convertido. Hoje ele senta para me ouvir. A minha pergunta é, o que Aleluia. passa pela mente dele? Porque um dia eu estava vendo uma Bíblia, mas eu não tinha condições de comprar, ele chegou na igreja e falou, você gostou? Gostei, é sua. Uma marronzinha assim, com a fala de Jesus em vermelho, eu lembro até hoje. Foi aonde eu me refugiei, conheci o que está escrito, e hoje, até hoje, eu tenho essa afinidade com a palavra, porque eu leio. Só que é um alimento para minha alma. Eu preciso ler ela todos os dias. Não é o tempo de leitura que define, mas eu preciso ler todo dia. Ele falou uma coisa aqui que eu sei que muita gente tem dúvida. Eu tive dúvida no início. Até a pastora, eu falava muito com a pastora Eva. Pastora, como que eu faço isso? Pastora. E até ela veio aqui no podcast e ela falou, Betânia, como você amadureceu na fé. Porque Mas antes o eu tempo, né? tinha O tempo que te amadurece. tempo e tempo De com leitura, Deus. sim, isso aí. Né? Porque foi rápido porque eu mergulhei. E mas como que a pessoa medita na palavra? Muita gente tem essa dúvida, porque assim, como eu caí na nova era na época, tem a questão da meditação. Mas o que te levou para a nova era? Curiosidade? Também, eu sou extremamente curiosa, mas hoje eu sou curiosa com as coisas de Deus. Uhum. E eu nunca gosto de conhecimento raso. Eu gosto de ir a fundo de tudo. E aí
tendo em vista essas formações todas que eu fiz, teve uma que, depois eu até te mando meu testemunho, teve uma que começou a falar, a gente fechava o olho, via luz, aí é o sol, só que o Deus, com D minúsculo, sol, é egípcio, Sim. é pagão. E aí, só que eu fui indo, energia, comecei a sentir energia, pedra, comecei a comprar pedra, turmalina negra, pirita. Tava fundo mesmo, Tava, né? não, eu cheguei a comprar tarô para tirar para mim mesma, para eu poder entender o que que era, como é que era aquilo. Então, e fiz meditação. Eu ia até a praia, meditando. Tomava sol, nadava. Porque a gente aprende muito essa questão da meditação, mas a real meditação é. Porque a gente, né, tem gente que fala, meditação é bíblico, mas é meditar na palavra de Deus. Então eu Sim. gostaria muito que você falasse um pouquinho assim, como que é? Como que a pessoa, quem está assistindo agora, pode começar a meditar na palavra de Deus? Leitura. Leitura devocionais. Devocionais. Tem assuntos na Bíblia que a pessoa ela vai ficar longe de entendimento dela. Eu aprendi até mesmo com o pastor Eduardo Reis. Ele fala assim, ó, você quer ler um texto e quer que aquele texto fique claro na sua mente? Leia no mínimo 10 vezes. Você fala dele. E fala também de outros professores. Porque, na verdade, a leitura ela não é só prática de ler. Existem códigos, né? Existem revelações que o próprio Deus é que te dá. Eu sempre falo que, através também que a gente aprende estudando, existem 3 fontes de conhecimento. A que você herda com os professores, Hum. a que você adquire comprando livros, investindo em cursos e etc. E aquela que não tem dinheiro que pague, que é dada por Deus. Quando Salomão pediu a Deus, ele pediu riqueza ou pediu sabedoria? Sabedoria. Mas, sabe, na verdade, quando Salomão pede a Deus sabedoria e conhecimento, ele estava dizendo para Deus assim, ó, eu não quero só ser intelectual, eu preciso de um coração sábio. A sabedoria do coração. Quando ele julga o caos das irmãs, das meninas lá, que uma matou o filho quando dormia. Aquilo ali é extraordinário. Quando ele apresenta a criança viva que ele pede para cortar no meio, a mãe verdadeira se apresenta e fala, não, peraí, deixa ela viva, deixa... Ele julga que, de fato, ela é a mãe verdadeira, porque pela outra partia no meio. Sim. Bom, já que o meu morreu, eu morro dela. E ele julgou justamente. Então, ter um coração sábio é muito mais do que você ter apenas uma sabedoria. Que você adquire em faculdade, em livros, etc. E tal. Existe uma que é dada por Deus. É quando você lê um texto e aquele texto, pum, salta na tua mente. Uma revelação extraordinária. Por exemplo, existem textos que a pessoa tem dificuldade de ler. Hoje, nós vivemos num mundo de muitas facilidades. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, se soubermos usar. Né? A pessoa, por exemplo, pega uma palavra, o que é, por exemplo, o Bris Milá, que é a consagração lá, na verdade, é um pacto. Né? O que é isso? O que significa isso? Por que Deus pediu isso para Abraão? Aí, se ele colocar a palavra no Google, claro que não são todas as fontes seguras, mas algumas são. Ele vai pesquisar e vai estudar. Ali vai dar detalhes. Ele pode até escolher de onde que ele vai ver a fonte, né? Então, colocar ou seja, um vídeo. hoje, para quem quiser entender, na verdade, hoje só não entende a Bíblia, só quem não tem desejo de querer, de fato, entender. Sim. Porque hoje existe muitas, diferente, por exemplo, de 30 anos atrás, que os nossos irmãos só liam a Bíblia. Raramente liam, por exemplo, um dicionário, uma enciclopédia. Né? Ontem mesmo eu comprei um curso sobre o Apocalipse e alguns bônus que vem no curso. Eu paguei R$37. O livro do Apocalipse explicado versículo por versículo. Uau! Ou seja... Depois eu quero a indicação. Então, ou seja, aí eu comprei um dos salmos, de todos os 150 salmos, também comentado versículo por versículo, paguei R$19. Ou seja, então assim, as pessoas veem a gente pregando hoje, mas existe todo o investimento por trás. Sim, sem dúvida. Eu não paro, eu tenho uma mentalidade assim. De dinheiro e de tempo. Se eu parar de estudar, né, eu preciso, na verdade, sempre me reciclar. Preciso ler. Eu preciso estar pronto. Né? Eu preciso estar pronto. Porque eu entendo que Deus só vai me colocar em lugares grandes se eu estiver pronto para aquele ambiente.
Deus não pode me levar para um ambiente que eu não estou pronto. Isso é uma coisa que eu quero conversar. Então eu preciso estar pronto, não é verdade? É. Por exemplo, eu não vou entrar na área da advocacia porque não é minha área. Eu não estudei para isso. Uhum. Então, se a gente for falar de leis aqui, você vai me dar um show, você vai me dar uma aula. Mas se você falar da Bíblia, a gente vai longe. Sim. Por quê? Porque eu tenho afinidade. Eu gasto tempo com isso. Eu tenho tempo para isso. Né? Então eu me reciclo. Eu sempre aconselho assim uma pessoa, por exemplo, nova convertida, quando quer aprender a Bíblia. Lê os milagres de Jesus. Lê os evangelhos. Lê os evangelhos Ó, sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas E João. e João. Mas lê os evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? Juntos. Pode ver que o que Mateus fala, Marcos fala. Uhum. E Lucas E fala. Lucas fala. Agora você já prestou Cada um com a atenção? sua visão, né? Agora você já prestou atenção que o evangelho de João é totalmente distinto? Sim. João não faz parte dos sinóticos. Primeiro, dos 4 evangelistas, só 2 é discípulo. Né? Marcos escreve seu evangelho com base no que ele aprende com Pedro. E Lucas é um gentil. Ele escreve o evangelho com muita coisa que ele aprendeu com Paulo. Lucas era uma espécie de teólogo, além de médico. E curioso. Lucas era curioso. Tanto é que o evangelho dele é extraordinário. Né? É. Fala assim também muita coisa com muita ênfase, muita propriedade, muita coisa boa. Eu tenho feito esse estudo lá no meu Instagram. Agora, olha que interessante, sobre Lucas. Betânia, o evangelho de João. Ele é o único, o João é o único que fala Jesus como verbo. João é o único que fala do milagre da água transformada em vinho. João é o único que fala de Nicodemos no capítulo 3, da Samaritana no capítulo 4, do tanque de Betesda no capítulo 5, da incredulidade, ou melhor, do sermão duro de Jesus no capítulo 6. Quase não sabe a Bíblia, né? Da incredulidade dos irmãos de Jesus no capítulo 7, da mulher apanhada no ato de adultério no capítulo 8, do cego de nascença no capítulo 9, de Jesus como bom pastor no capítulo 10, do Lázaro no capítulo 11, a ressurreição. Então são textos extraordinários, totalmente diferentes, distintos do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Né? Sabe o que eu gosto muito de Mateus? Ele sempre está fazendo referência ao Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. Isso eu acho tão lindo do Evangelho de Mateus. Mas você sabe por quê? Por quê? Porque Mateus era um Levi, certo? Mateus era Levi. Mateus capítulo 9, ele trabalhava numa alfândega. Ele era um publicano. Você tem ideia do que era um publicano naquele tempo? Sim. A tradição diz... Ele era odiadíssimo. Odiadíssimo. A tradição diz que o publicano ele era tido como traidor da pátria. Uhum. Porque ele trabalhava para Roma e cobrava impostos dos seus próprios compatriotas. Sim. Então ele não era muito aceito. Uhum. Assim é Zaqueu. Lembra quando Jesus entra na casa de Zaqueu Sim. em Lucas 19? Quando as pessoas lá fora estão dizendo, entrou para se hospedar na casa de um homem pecador. Era assim que eles tinham publicano. Era como a ralé da sociedade. É. Aí olha o que Jesus faz com Levi. Passa na alfândega, convida ele para ser discípulo, um dos 12. Não é um dos 70, um dos 12. E além de ser um dos 12, o Senhor Jesus dá graça a ele, para ele escrever um evangelho que tem o seu nome e que de fato é destinado para quem o evangelho de Mateus? Para o seu próprio povo. Presta atenção, olha o que Cristo faz. Por conta de remeter ao Antigo Testamento, você diz? Não só por isso, porque ele apresenta Jesus como rei. Mateus apresenta Jesus como rei. E o evangelho de Mateus é destinado para os judeus. Quem odiava Mateus? Não eram seus próprios compatriotas? Sim, os judeus. Não eram os judeus? É. Então todo judeu, quando quiser saber alguma coisa sobre Cristo, tem que ler qual evangelho? De Mateus, que é publicano, esse publicano. Você entendeu? Sensacional, olha isso, onde vai a profundidade do estudo da palavra. Você está entendendo o que Cristo fez com ele? Sim. Tira ele de uma coletoria de impostos, de um trabalho humilhante, dá a graça para ele escrever um evangelho. Todo judeu que um dia criticou ele, para saber a respeito de Cristo, tem que ler qual evangelho. Quer saber a genealogia de Jesus, tem que ler qual evangelho. É extraordinário isso. Extraordinário. Isso é profundo demais. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Sim. Eu pensava mais pelo lado... Então, sempre aconselho uma pessoa nova convertida, se quer aprender alguma coisa, principalmente precisa aprender sobre Cristo. Então, leia os evangelhos. Leia os milagres de Jesus. É extraordinário. É extraordinário. Extraordinário. E sabe o que me fez ouvir mais Deus lendo a palavra? Quando eu comecei a estudar para ensinar. Mas Deus falava tanto comigo e fala tem uma ainda. cobrança, né? Você precisa passar o conteúdo. Né? Mas
Assim, é um peso, Sim. né? Porque como é que você vai falar da palavra de Deus? E se, eu sempre falava assim, e se eu falar alguma coisa que não é da sua vontade, pai? E se eu falar alguma coisa que eu entendi de outra forma? Porque quem fala, na verdade o ID é para todos, só que tem um peso. Tem um peso. Né? A gente vai responder Porque, por na isso. verdade, a gente tem a preocupação de cometer alguma heresia, de falar o que o Isso. texto não diz, né? Isso. Porque, na verdade, na Bíblia não tem eu acho. Não. É ela absoluta e ponto. É. Só que Deus revela na E palavra, só que né? tem coisas que Deus revela. É. O entendimento, né, É, para ele alguma abre o seu coisa. entendimento. A Aí é o palavra é estudo. viva. É. Aí é o estudo. Para você se adaptar às leis que mudam sempre, você precisa estar atualizada. Sim. A Bíblia é assim. É. Sensacional. A última coisa que eu quero falar da parte indígena, porque você falou uma coisa aqui de propósito, que eu quero voltar nesse assunto. Uhum. A minha irmã, um beijo, Bia. A minha irmã, ela tem umas coisas assim, ela gosta muito desse negócio de moda, o que tá na moda, né? Minha irmã sempre foi assim. Eu já não tenho nada disso. Nada. E aí, às vezes, ela vem até com algumas roupas, né, Bia? Falei, gente, tá cheio de traça seu guarda-roupa. O que é isso? O que tá acontecendo? Não, é assim a Ela blusa. quer estar atualizada. Ela é atualizada. Uhum. E teve um dia, a primeira vez que eu cheguei no apartamento dela, pra conhecer, tinha um tapete de olho grego. Nisso eu já falei, não, na entrada da tua casa, na porta. Fiz que jogou fora o tapete. E daí eu fui uma outra vez, ela tinha comprado um cocar. Tava lá no quadro, tinha pago super caro no cocar. E lá, além do elefante, com as costas viradas para a porta, né? Eu tinha isso, gente. Não tô julgando, É não. místico, Eu né? tinha isso, eu tinha o elefante, eu tinha tudo. Até eu falei para ela, falei, você jura que você acha que um elefante virado para a porta vai te livrar de alguma coisa? Só que ela não acha, ela falou assim, tudo bem, achou bonito, sei lá, pegou. E aí eu conversei com ela sobre o cocar. Conversei, e ela se desfez do cocar. Tem alguma coisa nesse sentido lá que você aprendeu? Ou não? Desse misticismo em relação ao cocar, lá na tribo? Eles são. Porque o cocar significa alguma coisa para um deus, é isso? Na verdade, eu não vou falar com propriedade porque eu desconheço. Tá. Né? Estou sendo sincero, eu desconheço. Mas esse povo é um povo místico. E os que se convertem param de usar cocar? Eu acredito que eles acabam sendo confrontados para isso. Lá, você vai na tribo, é uma comunidade. Tá. Você não vai ver eles nu, você não vai ver eles, as comunidades, por exemplo, que são cristãs. Você vai ver eles civilizados, estudando. Tem escola hoje em algumas comunidades. E hoje vai lá o professor para dar aula tal. É uma comunidade. Como se fosse um bairro, né? Só que é indígena. Eles falam a língua deles, a cultura deles, etc. Vive da pesca, do que caça. São muito assim. Mas eu não sei te falar sobre. Eu sei que é místico. Sim. Né? Muita coisa é mística. É uma coisa a pessoa pegar uma folhinha de arruda e falar que aquilo vai te trazer alguma coisa. Sim. Por exemplo, Nossa, eu tinha tanta planta, pegar você o não tem Salmo ideia. 91 e colocar na Deixar porta. aberto. Ou pegar aquele folheto, pôr na porta. Então, na verdade, assim, existem algumas denominações que trabalham muito o misticismo. Né? Sim. E o misticismo sempre foi, assim, na verdade, a Bíblia sempre combateu, né? E agora, assim, ó, eu creio num ato profético. Eu creio muito no profético. Né? Porque a gente vê a Bíblia trabalhando esse tema. Por exemplo, os aventais de Paulo levados aos enfermos. A sombra de Pedro. Sabe? Então, eu acredito muito, assim, no profético. Agora, quando a pessoa vem de uma tradição, ela vai ser confrontada com o evangelho. Para ela quebrar isso e deixar a sua tradição. Que nem a gente nas nossas tradições. Sim, porque aqui. o evangelho não é uma religião. Sim. Né? O evangelho não é uma religião. É uma mudança de rota. Uma mudança de rota, a conversão. Conversão. É interessante isso, porque quando eu questionei a minha irmã sobre isso, falei, questionei não, né? Mas Conversei. ela é cristã. Ela é cristã. Ela é cristã. Só que olha que interessante. Às vezes a pessoa faz sem também entender o fundamento, né? Isso, não, ela não entendia. Às vezes a pessoa tá leiga naquilo ali que ela não, tá fazendo. Ela achava não só fez bonito. Por maldade. Não, dela não, zero maldade. Então. Minha irmã, zero maldade. Aí eu acredito que Deus até releva
Por quê? Porque não foi a intenção da pessoa. É. Né? Às Não, vezes ela a comprou pessoa porque é colocou bonito porque achou mesmo. bonito, Sim. Sim. Só que é uma porta, né? Espiritual. Pois é. E aí, você trabalha com libertação também. Sim. E É uma aí, legalidade, né? é uma legalidade. Um acesso. Isso, um acesso. Como que funciona isso de acesso? Pois é, e quando você ganha um presente que você não sabe de onde veio, quem Isso. veio, qual é a intenção daquilo, Isso. né? Eu penso assim, não é ser místico, não é nada, mas tudo que o meu filho ganha, tudo que a gente ganha, a gente sempre ora. Sempre ora. Não Porque deixa- ali pode ter um trabalho, eu não pode ter deixo alguma entrar nada em casa se não coisa. orar. Não é ser religioso, não é... Você não sabe da intenção. Um ponto de acesso significa que o demônio pode agir naquele lugar Eu porque. acredito. Foi Não, eu dado também, acesso. total. Foi dado acesso. Total, porque eu passei por isso. Eu acredito. Tinha um computador que do dono da casa, que tinha total, era um ponto de contato, e aí eu me desfiz. Mas interessante, porque quando eu falei isso para minha irmã, ela falou que conversou com outro pastor e falou que o interessante, objetos não eram, essa questão de objeto não é bíblico. Eu falei, mas é a arca. Mas o que a gente tem de muito lindo, que é a Arca da Aliança, é um objeto, tá certo? Deus se revelava através dela. A vara de Arão, o bezerro de ouro, aqueles deuses Cuia com com maná. Deus, aqueles deuses com Deus minúsculo que os egípcios tinham, colocavam no bolso, porque aquilo trazia sorte, eu guardava. A Bíblia é repleta falando sobre objetos, Sim. né? Tanto de um lado como do outro. Tanto é que a Arca da Aliança, você entrou num tema aí que eu gosto muito. Ah, A eu gosto Arca também da desse. Aliança, não era um amuleto. Não. A Arca da Aliança, ela era algo representativo. Né? Ela representava a presença de Deus. Eu prego uma mensagem sobre Josué capítulo 3, quando eles vão atravessar o Jordão. Ali está acabando 40 anos de peregrinação. Moisés morre, Josué assume a liderança. E quando ele vai para atravessar o Jordão, é a época da cega. O Jordão transbordava suas ribanceiras, então não dava para atravessar nada. Era só um milagre, uma intervenção divina. Deus fala assim para Josué, capítulo 3, verso 3. Quando vocês virem o sacerdote carregando a arca, vocês vão se levantar de onde estão, vocês vão partir atrás deles. Aí Deus falou assim, ó, que haja contudo uma distância entre vocês e a arca. É curioso isso. Por quê? Porque a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. Ela fica 3 meses na casa de Obed-Edom e Deus muda todo o cativeiro dele. Davi fica sabendo da arca, vai buscar. Dava 6 passos, sacrificava. 6 passos, sacrificava. 6 passos e bailava. Davi leva para Jerusalém, faz uma tenda só para ela. Pra arca. Agora, se a presença de Deus, a gente sabe que ela traz alegria, traz benefícios, traz proteção. Você quer estar longe ou quer estar perto? Perto. Por que Deus dá limite? Olha o que Deus fala para Josué. Haja, contudo, uma distância de 2.000 côvados. 2.000 côvados equivale a 888 metros. Ou seja, quase 1 quilômetro. Só que Deus estabelece algo para eles, dizendo assim, ó, eu vou estar 1 quilômetro na frente. Mas o segredo está aqui. Não me perca de vista. Uau, que mensagem forte. Porque Deus falou assim, ó, o caminho que vocês vão colocar os pés, vocês nunca pisaram. E quando você anda num caminho novo, você sabe dos desafios? Não. Sabe do perigo? Não. Sabe onde está o inimigo? Agora está entendendo porque o caminho é novo e você não precisa tirar o olho dele? Sim. É só seguir, obedecer. Então a arca, ela representava Deus. Ela ia na frente do exército. Toda vez que essa arca estava estabelecida, o povo jubilava, o povo cantava, o povo se alegrava. Em 1 Samuel capítulo 2 diz que quando a arca chega, depois que eles perdem a guerra, morrem 4.000 homens de infantaria, o povo canta. A Bíblia diz que a terra chega a estremecer. Os inimigos ouvem o barulho de júbilo. E aí o próprio inimigo reconhece. Sabe o que está acontecendo lá no Arraial dos Hebreus? Porque Deus está lá. Eu falo assim, Gente, não, isso é sensacional, isso é então, incrível. a presença de Deus, ela é representada na arca. Não é um amuleto, não é um símbolo. Sim. É apenas algo representativo. Tanto é que a glória de Deus descia, glória de né? Deus, sim. Tanto é que somente o sumo sacerdote podia
Sim. entrar no Santo dos Santos, que é onde tinha a arca, né, uma vez por Agora, ano. olha o mistério. Dentro da arca tem 3 itens. É. Olha lá, ó, os itens, ó, os É, objetos. os objetos. A cuia de ouro com maná, falando da provisão. A vara de Arão que floresceu. E não foi de um dia para o outro. Foi em 12 horas. Por quê? Porque o dia para o judeu vira às 18. Quando foi 6 da manhã, a vara de Arão floresceu e não só floresceu. Brotou amêndoas. Em 12 horas. Por quê? Porque o ministério que Deus chama floresce. Olha a chave, olha o código. E outra coisa que tinha na arca, a vara as tábuas da lei. Mostrando para Israel que eles não poderiam jamais se esquecer dos mandamentos. Então, na verdade, símbolos existem, né? Tem na Bíblia muita coisa, mas na Sim. verdade não é um amuleto, não é um... Eu Para os acredito... pagãos era Para os amuleto, né? pagãos, sim. Eu É. acredito no profético, Sim, entendeu? sim, sem Eu dúvida. acredito no profético. Acho que você faz culto profético, né? Sim. Deixa eu falar de propósito aqui, que ele falou uma situação que é bem interessante. Muita gente se questiona, né? Qual que é o meu propósito? Que a gente estava conversando. Não foi tão simples eu descobrir o meu. E até acho que Deus pode ir modificando isso com o tempo, né? A gente vai conquistando algumas coisas, tendo experiências, tendo capacidades, competências que vêm dele, e aí ele vai modificando isso. Porém, tem uma coisa que eu sinceramente acho, e eu gostaria muito de ouvir tua opinião. Que Deus, o seu propósito, está ligado à capacidade que Deus te deu, à competência que Deus te deu. Por exemplo, o talento, né, o dom. Não vou falar de dom porque daí a gente pode confundir com dom espiritual. Vou falar de talento. Eu sempre tive esse talento de ministrar aula. Gosto Comunicar. muito, comunicar, gosto muito. E quando eu realmente tinha uma coisa que gritava dentro de mim, para eu poder dar aula a primeira vez, eu passei num cursinho para concurso, peguei o número, liguei, falei, quem que é o dono? Ela falou, tem 3 donos, tal. Falei, como que eu faço para falar com ele? Ele vai estar aqui hoje à noite. Então tá, tô indo. Fui lá, oi, tudo bem? Meu nome é Betânia, gostaria muito de dar aula. E aí a gente conversou, fui contratada na mesma noite, e aí fiquei, nossa, muito tempo dando aula, dei aula de todas as matérias de direito, cheguei a administrar o cursinho. Então é uma coisa que gritava dentro de mim. Eu gosto demais disso. Passar o que você aprendeu, né? Passar o que eu aprendi. E ter essa empatia, essa compaixão com a pessoa que está do outro lado. Porque eu sentia isso. Eu sentia os alunos quando eles desanimavam para concurso. Eu trazia gente que já tinha alcançado para poder dar força, para poder dar ânimo. Vamos, continua, continua. E realmente os alunos passavam no concurso. Então, quando eu fiquei questionando sobre o meu propósito, eu voltei. E tá, o que que eu tenho de experiência? O que que eu tenho de talento que Deus me deu? Porque eu acredito que Deus, eu não tenho talento com números. Então eu acredito que o meu propósito não esteja aí. Porque por que que Deus me daria um propósito que eu não tenho, que eu tenho talento zero para aquilo? Eu gostaria muito de saber a tua opinião. É claro que a gente sabe, né, que Deus, quando Deus quer, Deus capacita, né? Mas se fosse dar uma dica aí pro pessoal, qual é o meu propósito? Como que você, qual é o seu entendimento disso? Eu penso assim, ó. Você tem habilidade na comunicação. Deus vai te usar nisso. Você se preparou para isso. Você fala bem. Você tem tá nítido. Agora, tem gente que não é pro púlpito. Tem gente que o propósito dela é os bastidores. Às vezes Porque tem que ter também. tem que ter. E outra, tem gente nos bastidores que serve muito mais. Né? São aquele pau para toda obra, né? É. Não tem nome, mas faz. Não tem destaque, mas trabalha, produz. Porque o servo, quando ele quer fazer, ele sempre se prontifica. Com relação a dons, eu penso assim, a talentos, vamos dizer assim, a talentos, tem gente que não vai aparecer. Tem gente que de fato, foi chamado para ficar naquele anonimato. Tem gente que Deus não vai soprar o nome. Tem gente que Deus chamou para a cozinha. Ela ama fazer aquilo, ela ama servir.
Agora, tem outros que Deus chamou para ser diferente. Tem facilidade na comunicação, e nem porque tem facilidade na comunicação também, que de repente tem facilidade para estar num púlpito. Sim. É diferente. Diferente. Um público que você vai lecionar para a direita e um público que você vai expor a palavra. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Só Peso também, principalmente o peso. Só que eu acredito que Deus te usa na área que você está aperfeiçoado. Ó, eu vou te dar um exemplo. O Eliseu que seguia Elias. A Bíblia diz que ele era filho de fazendeiro. Quando lá em 2 Reis ele recebe a porção dobrada do Elias, na verdade, no capítulo 2, quando ele fala assim para Eliseu, ó, fica aqui que o Senhor me enviou a Betel. Depois ele fala, me enviou a Jericó, me enviou a Gilgal e depois, por último, Jordão. Todas as vezes Eliseu falou, não, vive o Senhor e vive a tua alma. Aonde tu foi, eu irei. Não te deixarei. Agora, ele era só filho de um fazendeiro. A Bíblia não diz se ele fazia parte da escola dos filhos dos profetas. Pelo menos a gente não, né? Mas ele foi chamado para ser um profeta. Ele mata os bois, com a carruagem ele faz festa, despede da família. E nesse capítulo 2, quando ele fala, vive o Senhor e vive a tua alma, ele já está acompanhando Elias há 10 anos. Então, está nítido ali no Eliseu que Deus o chamou para o ministério profético. O Amós, que era um boiadeiro. O Jeremias, que vinha de uma linhagem sacerdotal. E Deus o chama. Um Pedro pescador. Um Paulo, que era um fariseu. Um André, que foi a pessoa que mais levou gente para Cristo. E o nome dele não é tão destacado como o de Pedro. Mas você percebe, eu penso na multiforme graça de Deus, Betânia. Eu penso assim, ó, Deus vai pegar o seu talento, o meu talento, o talento dos pastores, do evangelista. Por isso que a Bíblia fala sobre os 5 ministérios. Eu até quero chegar lá depois. Vai pegar o talento do doutor, do mestre. Porque você já pensou, se todo mundo fosse só pastor? Quem é seu evangelista? Sim. Então você percebe que tudo... Eu sempre falo para pregadores, amigos, jovens que me pedem às vezes uma orientação, um conselho, como montar um sermão, como pregar, como ter um ministério relevante, etc e tal. Eu sempre penso assim, cada um tem uma porção. Eu ouço bastante gente, eu sei que, de repente, para mim chegar num nível, não é disputa, é para disputar. Mas eu me policio, eu me cobro, que eu preciso melhorar. Isso está em mim, é normal. Acho que até por onde Deus tem me levado, eu preciso estar pronto. Então há uma cobrança em mim, sabe? Por aperfeiçoamento, por querer mais, buscar mais e etc e tal. Não para de estudar. Mas eu penso que cada um tem a sua porção e a sua contribuição no reino. E tem o livre-arbítrio também, tem uns, né? Betânia, que foi chamado para só cuidar do templo. Serve limpando a igreja. Uhum. E, de fato, receberá com certeza seu galardão. Porque galardão não é por mérito, é por obra. Outra chave. Eu sempre falo assim que a honra nunca está diante do serviço. É o porquê. Primeiro a gente serve. Depois Deus honra. Primeiro a gente serve. Depois Deus abre a porta. Tem muita gente querendo honra, mas não serve ninguém. Abraão, quando recebe em Gênesis 18 os 3 anjos, e 2 é anjo que vai destruir Sodoma, e um ali é o próprio Deus. É o que a teologia chama de teofania. Abraão diz assim para os 3. Primeiro ele vai ao encontro, se prostra diante deles e fala assim, ó, reencostai-vos aqui debaixo dessa árvore. Eu vou trazer água para lavar seus pés. Vou trazer pão para que vocês comam e refaçam as suas forças. Porque o que traz sustento é o pão. O que levanta é o pão. O que nos dá força para caminhar todos os dias é o pão. Nós precisamos estar alimentados do pão. Quando ele traz o pão, ele diz assim para Sara, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz o bolo. Diz o texto que Sara apressou em preparar. Depois o texto diz que Abraão vai com 99 anos.
Ele vai até as vacas e traz a vitela, que é um bezerro tenro e bom. E o texto diz que ele vai depressa buscar, ele entrega ao seu servo, que o servo também apressou-se em preparar. Percebe? A Sara tem pressa de fazer o bolo e o servo tem pressa de fazer o que Abraão trouxe. Por quê? Porque há uma conexão no serviço. Há uma urgência. Abraão tá desesperado. Em Abraão aqui tem uma urgência de fazer alguma coisa. E Abraão está desconfiado. Ele sabe que não está recebendo qualquer um. Deus falou comigo através disso ontem. Para você estar aqui. Agora olha que forte. Ele manda trazer a água para os pés, o pão para que eles comam, o bolo, a vitela, o leite e a manteiga. Ele traz 6 tipos de ingredientes. O texto diz que ele coloca tudo que ele preparou. E ele só fica observando. Não fala nada. Por quê? Porque a minha entrega não está relacionada à troca. E Abraão aqui nos dá uma aula de recepção, de hospitalidade. Se as pessoas tivessem a cultura e o entendimento do poder que tem uma hospitalidade honrosa, eles faziam diferente. Porque receber, todo mundo recebe. O segredo é como recebe. Toda vez que a gente recebe com honra, o céu abre. Existem algumas vertentes para honra. Palavras. Tratar com distinção. Ter olhos favoráveis. Vou carregar meu celular. Ter olhos favoráveis. Tratar com respeito. Tratar com dignidade. Terem autoestima. Enquanto a desonra, 2. Tratar alguém como comum e tratar alguém ordinariamente. Então o que eu fiz hoje está certo. Honra. O café que você preparou é honra. Você se preocupou em querer receber. Agora, as pessoas não fazem ideia que a honra, ela abre o céu. A honra abre porta. Eu não tinha ideia disso, na verdade. A honra abre porta. Para você ter uma ideia, por que você nunca vai ler na Bíblia Jesus fazendo um milagre em Nazaré? Ah, porque é o local que ele nasceu. As pessoas lá não... Você lembra da fala é o de filho Jesus? de José, Pois filho é. de Maria ali, imagina. Você lembra de Jesus quando ele disse assim, ó, não há profeta com honra na sua própria terra? Sim. Ele está falando de Nazaré. Porque os de Nazaré tiveram o privilégio de ouvir o maior pregador de todos os tempos. Eles não estavam ouvindo o Júlio Fagundes, era o Filho do Deus vivo. Cristo, o Messias. Quando Jesus leu o texto lá na sinagoga, fechou o texto e disse, hoje se cumpre em vossos ouvidos essa palavra, alguém se levantou e disse, mas isso aí não é o filho de José? Seus irmãos não estão entre nós? Automaticamente o céu fecha. E eles expulsaram Cristo da sinagoga. Não só o desonraram, queriam matá-lo. Por isso que você vai ver Jesus operando milagre em Cafarnaum, mas você não vai ver Jesus operando milagre em Nazaré. Por quê? Pergunta pra mim por quê. Por quê? Porque Deus não está no ambiente da desonra. Eu tô assim, minha cabeça tá assim, ó. Deus não habita no ambiente da desonra. Deus não pactua com a desonra. Por que Miriam desonrou o ministério de Moisés e ficou leprosa? Por que Israel, a maioria do povo que caminhou com Moisés, morreu no deserto? Porque quando a desonra está estabelecida, Deus não habita. Enquanto a honra abre porta, a desonra fecha. Mas quando eles voltarem, acho que eu vou fazer o triplo de café aqui. Mas Mas eu fiz forte, tudo que eu pude. né? É muito forte. Sim, Betânia. é muito forte mesmo. Para você ter uma ideia, por que o filho da viúva de 1 Reis, capítulo 17, ressuscitou? Porque ela pegou tudo que ela tinha e deu para o profeta Elias. Quando a honra está estabelecida, tem milagres acontecendo. Por que a mulher de Sunem fez o quarto para o profeta, o candeeiro, a cama? Eu sempre via essa palavra Ela de tinha honra. dinheiro. Ela era rica, mas ela não tinha filhos. Ela não gerava. Depois que ela faz tudo isso para o profeta, Deus abriu a madre dela. Por quê? Porque a honra atrai o céu. Gente, é muito difícil alguém me fazer emocionar. Eu tô ficando emocionada. É forte, né? É forte. É forte. Eu tô sentindo Deus aqui. Eu também. Por isso que eu Aleluia! falo, é só Deus que me faz lacrimejar Ô, o olho. glória!
A Betânia tá com o olho cheio de lágrimas aqui, Tô, porque é muita tô. palavra. É muita. Não, como muda. Como muda. Eu amo esse tempo, gente. Eu amo isso aqui, eu amo falar disso aqui. Eu me emociono falar disso aqui. Isso aqui mudou minha vida. Isso aqui mudou minha casa. Isso aqui mudou minha história. Tirou um menino pobre lá do comunitário aqui em Avaré para ser pregador do evangelho. Não é mérito, gente. Não é sorte. É Deus. É Deus. Olha, tem gente lá de Moçambique aqui, África. Ele abriu uma live aqui junto. É. Tem gente de vários lugares aqui. Legal. Ao mesmo tempo do propósito, você estava falando, me veio uma coisa em mente. Ao mesmo tempo que Deus nos dá essa direção pelos talentos e tal, Não sei se consegui responder. conseguiu, conseguiu. Automaticamente saiu falando da honra, né? Não, mas conseguiu. É Do gostoso serviço, isso, né? é gostoso Falando do fluir. serviço, né? É gostoso isso. Mas ao mesmo tempo, a gente pode ver isso como um pouco contraditório. A gente, tô falando eu. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Mas ele não teve fé. É, faltou por um período fé no pai Faltou da fé. por um É período. estranho isso, né? Não é? É. Quando ele desce ao Egito no capítulo 12, faltou fé. Ele só desceu ao Egito por causa da fome. Sim. Na verdade, ali ele sai da rota de Deus. Sai da E rota? toda vez que a gente sai da rota, a gente paga um preço. É. E ele pagou um preço. Pagou. Sara foi dada como esposa da Faraó, ele só não conheceu porque Deus interviu. Aí fica Abraão chorando na tenda lá. Depois seja, até o faraó falou, não, ó, tem alguma sim, coisa acontecendo aqui. mas você percebe que quando o Faraó pede para ir embora, o Faraó dá presente. Da serva, né? Joséfo, que é um A historiador serva, né, judeu, que foi presente. é Agar. Agar. E o problema está até hoje. Exatamente. Foi um presente grego, né? Foi. Também, olha lá, obra. Deus não falou isso para ele fazer. E assim, ó, e toda Nem vez. para Sara. A Bíblia diz que ele foi para o Egito, né? Ele desceu ao Egito. E, de fato, toda vez que a Bíblia fala sobre Egito, é descendo. Nunca subindo. Nunca subindo. Olha outra. É descendo. Só que toda vez que a Bíblia fala sobre Jerusalém, é subindo. Nunca tinha pensado nisso. É. Quem vai para o Egito, desce. Quem vai para Jerusalém, sobe. Pegaram? Jerusalém é a habitação da paz. Por que Jesus disse aos discípulos assim, ó, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus não falou para eles assim, ó, fica na Grécia, fica em Roma, que era a capital do império naquele tempo. Fica na Grécia, que é a capital intelectual. Fica não, fica em Jerusalém. Porque a Jerusalém é a capital espiritual do mundo até hoje. É lá que vai vir o grande rei. É lá que ele vai se assentar no trono. Forte, né? Forte. Sabe o que acontece? Acontece. Infelizmente acontece até poucas vezes isso. Mas é difícil isso acontecer, de mexer com a minha mente de uma certa forma que eu fico um pouco assim, parece que eu coloquei no ponto morto no carro, sabe? Eu fico só ouvindo. Porque minha cabeça fala, trava. Mas é muita informação? Não, é pelo nível de informação. Olha só, você falou aí de... Gente, se descarregar meu celular aqui, eu vou deixar cair, tá? Depois você deixar manda o cair. link do podcast pro povo. Então nós vamos fazer uns cortes, ela vai me mandar uns cortes legais, a gente vai divulgar. Mas a gente falando aí a respeito da descida dele ao Egito, ele pagou um preço alto. Né? E depois que ele sai de lá, ele traz Agar. E lá no capítulo 16, ela é dada por esposa, não por esposa, mas para que ele se deitasse com ela. Ali era a Sara dizendo, já que Deus prometeu você ter filho, eu vou dar uma mãozinha. Então, olha lá, falta de fé. Aí a Deus dizendo assim, ó, eu não preciso da tua mão. Porque nós temos que crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sim. E a gente não pode esquecer que quando a gente faz isso e sai do propósito de Deus, existem consequências. Demais. Que a gente vê até hoje, nesse caso. Demais. No caso está aí, né? A briga dos árabes, né? Os muçulmanos, que são descendentes. E Deus falou que abençoaria ele. Tanto é que se você quer ver riqueza, é você ir para Dubai. Sim. Eles são descendentes de Ismael. Sim. Mas a briga ali não é pelo poder, ali é por causa da terra. A briga ali é por causa da terra.
Só para finalizar Mas esse só tá no assunto primeiro assunto ainda, né? É? Já deu 1 hora. Já deu? Quase 1 hora já. Pra gente finalizar o assunto do propósito. Porque muita gente realmente pergunta sobre Qual é o isso. seu? Então, é isso que eu queria saber. Como que eu sei que eu tô no meu propósito? Eu queria a tua opinião. Que o que você faz te traz paz. Tô na linha, tô na rota. É isso que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho dúvida de que Deus me chamou para ser pregador. Eu não tenho dúvida. Tanto é que a gente é pastor de igreja, mas hoje é a minha esposa que mais fica para eu poder sair. Ela é pastora. Ela é local. Tá nítido nela. E é uma baita de uma pregadora. Ela fica cuidando das ovelhas ali. Mais local. Eu procuro estar durante a semana, né? Então, os cultos de quarta só eu faço séries de mensagem e tal. E a gente está falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Então, procuro quarta-feira eu estar na igreja. Alguns domingos também que eu não tenho compromisso, eu tô. Mas finais de semana para mim é bem corrido. Mas é diferente o ministério. Ela é mais local e eu sou mais um evangelista. Né? Tipo assim, ela é dentro e eu fora. E o ministério se completa aí, entendeu? E o propósito seu é qual? O que você sente paz em fazer? Você entendeu? Tá. Você está feliz no que faz. Deus te direcionou para isso. Né? Você está alcançando quem com isso? O reino de Deus está sendo propagado com isso. É para isso que Deus te chamou. Esse é o seu propósito. Aí você tem que carregar a cruz todo dia e seguir. E a resposta é se sentir paz? Faz. Não, se sentir paz. Sim, se A você resposta é essa, para se saber você se tá no faz, propósito. sim, Por exemplo, como que eu sei que esse podcast é do propósito de Deus? você sente paz. Vale a pena o que você está fazendo? Sim. Tem alcançado alguém? Tem dado fruto? Tem gerado testemunho? Deus tem sido propagado aqui no podcast? Esse é o propósito? E você sente paz? Então tá dentro do propósito. Porque de repente você alcance pessoas com o seu podcast que o pastor Alan não alcança. Sim. Então, na verdade, o que você está fazendo aqui, você está fazendo o papel do evangelista. Você já tem essa comunicação. Se você tiver a oportunidade de falar de Cristo para qualquer pessoa, independente do lugar, você tem essa afinidade. Você fala. Você é desprendida para isso. Esse é o seu propósito. Entendi. Então, Deus vai usar aquilo que você tem mais afinidade. De repente, você alcance um grupo de pessoas que eu não alcanço. De repente, a sua linha de amizade, de relacionamento, não seja o meu, não seja o do apóstolo, não seja o do fulano. Mas através do seu nível de relacionamento e a sua fala, vai alcançá-los. Olha que interessante isso que ele está falando. Ele deu o exemplo local. Eu vou pegar esse exemplo local e vou colocar para a internet, para o marketing. Que hoje é difícil as pessoas não estarem na internet, né? Tem muita gente que fala assim: deixa eu ver o que está dando certo e eu vou reproduzir igual essa pessoa faz. Para eu poder ter visualização, ter. Mas aqui está uma coisa bem importante, um ponto bem importante que o pastor falou, que às vezes Deus está querendo te usar do jeito que você é. E não para ser uma cópia do outro. Então, Na internet tem muita cópia. Né? tem muita cópia. Porque, na verdade, eles têm na mente assim, vamos fazer o que está dando certo. É, sim. Né? Mas às vezes o que ia dar muito certo é o que Deus, da forma que Deus chamou. Tá dando certo? Tá, mas será que não ia explodir? Na verdade, a internet tem uma crise de identidade. Né? Tem. Isso é verdade. É o que eu falei, pegar o que está dando certo e produzir. É. Muito interessante Agora, isso. claro que hoje a internet, as igrejas se atualizaram. Sim. As igrejas, principalmente após pandemia, ou pandemia e pós-pandemia, muita igreja investiu muito nos seus cultos no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, passando ao vivo, porque até é um meio hoje de você alcançar muita gente. Sim. E graças a Deus, porque eu vejo muita pregação. Sim, eu cheguei a ter na época da internet lá na minha cidade de 14 mil habitantes, ter quase 4 mil visualizações numa live de Facebook. Os católicos me ouviam. Então, hoje o alcance da internet, quem é que não tem hoje uma rede social? É. Até meu Benjamin de 5 anos, ele quer, pai, faz um Instagram para mim, postar meus conteúdos. 5 anos. É.
Claro que não, né? Porém, hoje a internet tem um alcance gigante, né? Tem. E é importante, né, a pessoa. Pra você tem uma Por que ideia, que Deus quer? hoje eu faço muito. Hoje eu tenho muita agenda, a maioria, eu acredito que 90% hoje do pessoal que entra em contato com a minha assessoria, comigo mesmo, que é a minha agenda, é pelo Instagram. No meu Instagram tem o meu link, que é joga direto pro meu WhatsApp, Uhum, e hoje 90% é pelo Instagram, por eles ver o conteúdo. sim. Ah, Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui. Pastor, por que orar se Deus sabe de todas as coisas? relacionamento. Eu penso que a oração é relacionamento. Se Deus sabe que alguém está precisando de alguma coisa, ele espera ela pedir? Deus tem prazer de ouvir. Porque ó, o Salmo 139 diz que antes que chegue uma palavra na tua boca, Deus já conhece. Sim, Claro que se tem um ser que conhece o que você pensa, é Deus. Então não precisa falar. Só de você pensar, ele já sabe. Né? Um dia Jesus estava dentro da casa pregando aquele texto que os 4 amigos descem o paralítico, né, diante dele. A Bíblia diz que os fariseus que estavam na casa razoavam dentro de si e nos seus pensamentos dizia: quem é ele para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Mas eles não falam, eles só pensam. Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês razoam dentro de vocês? Né? Sobre perdoar pecado. Eu digo a vocês que o Filho do Homem tem autoridade e poder na terra para perdoar pecado. Então eu digo a eles, paralítico, levante e anda, e perdoados estão seus pecados. Então Jesus conheceu o que estava na mente tem a deles. parte do Beelzebub também, né? Que É, eles que Jesus vê o que sabem o que eles estão pensando. E quem é sim, esse para expulsar demônios? no príncipe dos demônios. Então, eu penso assim, ó, ah, a oração é a base do cristão. O crente tem que orar. Porque a gente não ora só para pedir. A gente ora por ter comunhão. Né? Não é só para pedir, é uma conversa, é um diálogo. Para você ter uma ideia, Deus sempre desejou tabernacular com o homem. É a comunhão, é o relacionamento. Lembra do Éden? Que Deus vinha todo dia na viração do dia. Adão, cadê tu? E o Adão se apresentava para falar com o Eterno. Um dia Deus pergunta por Adão, cadê ele? Está escondido. Porque o pecado traz isso. A vergonha. afasta também, né? E afasta. Mas traz a vergonha, a nudez, expõe. Aí Adão, Deus, cadê você, Adão? Aí eu me escondi porque eu estava nu. Deus logo já julga. Quem é que te falou que está nu? Comeu da árvore que não era para comer? Isso que Deus já sabia que tudo isso tinha Claro, acontecido, né? claro. Claro que Deus já sabia. E por que Deus pergunta? Por que que Deus pergunta? Quando Abraão estava, por exemplo, lá na casa de novo de Abraão, na tenda, quando ele oferece tudo que ele ofereceu, Deus abre a boca e diz assim para ele: onde está Sara? Quem que trouxe a oferta? Não foi Abraão? Foi Abraão. Sara preparou o bolo, o servo Vitelo. Mas quem trouxe tudo para eles comer ali na porta da tenda foi Abraão. E por que quando Deus abre a boca de novo na tenda, Deus pergunta por Sara? Por quê? Se foi Abraão que trouxe a oferta. Ó, quando Abraão traz a oferta e Deus diz assim, ó, aonde está Sara? Você acha que Deus não sabia onde ela estava? Sabia, com certeza. E por que Deus pergunta? Se ele sabe. É a mesma coisa daquele texto no Gênesis 15, quando Deus fala assim para Abraão, quantas estrelas? Se é que pode. Poxa, tem uma interrogação aqui. Se Sim. Deus sabe que não pode, por que ele pede? É porque nós somos umas dessas estrelas, né? Quando Deus fala assim para Abraão, cadê Sara? Cadê Sara? Abraão diz, ele ali na tenda. Deus só está perguntando porque ele quer relacionamento. É a mesma coisa quando Jesus chega lá no tanque de Betesda e pergunta para o paralítico, quer ser curado? Ah não, tá bom, aqui já me adaptei ao ambiente. Óbvio que ele não ia Lógico. perguntar. Que ele não ia responder assim, eu quero. Agora, por que Jesus sabe se ele está paralítico e quer ser curado? Por que pergunta? Tem aquele versículo também, acho que é Lucas, né? Que fala que pedi, recebeis. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Pedi e
pede, recebe, busca, encontra, que bate, abre. Ou aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7, 8. Mas é relacionamento. Oração é relacionamento. Pode ser. Essa é uma outra pergunta aqui. Que eu anotei tanto pessoas que perguntam, enfim, eu anotei aqui umas perguntas, mas essa é uma. Oração em voz alta e oração em silêncio. Eu aprendi recentemente com o pastor Eduardo Reis. Não, não sabia, ou pelo menos aquilo nunca tinha entrado realmente na minha mente, de que quando a gente ora em voz alta, os anjos levam para Deus essa oração. Isso para mim foi uma novidade. Porque para mim, o que eu entendia disso? Batalha espiritual é falando. Porque os demônios não sabem o que a gente pensa. Então a gente tem que determinar em nome de Jesus e tá tudo certo. Qual que é a diferença, então, de a gente orar em pensamento e orar em voz alta? Dizem. A Bíblia, ela não tem base para isso. Mas dizem que quando você ora em pensamento, o diabo não te ouve. E de fato, existem batalhas que é na mente. Você vai guerrear aqui. Você está no médico, o médico, você tem isso, você tem aquilo, mas na mente você já está repreendendo, está repreendido, não tenho nada, está anulado. É uma batalha, você está repreendendo na sua mente. Não está aceitando. Agora, oração, eu particularmente, eu gosto de orar em voz alta. Por quê? Eu não sei se é porque eu me sinto bem e eu gosto de ouvir o que eu estou falando. Até para ler a Bíblia eu leio em voz alta. Ler a Bíblia em voz alta eu sei que tem poder. Eu sei que tem poder porque quando Porque isso também é memorização. Né? Quando você lê em voz alta, você tem facilidade de memorizar. De guardar o que você leu. Então você expressa em alto som. Voz alta, audível, alto som. Eu gosto disso. um dia eu morei uma certa vez numa casa que era consagrada para o outro lado. Então, diversas coisas Mas você aconteciam. sabia que era? Não. Descobri depois que eu entrei. Só que não existe rescisão de contrato com base em demônio, né? Ó, vou Então, ter que vou ter que quebrar o contrato rescindir porque eu vi um aqui. espírito aqui. E o apóstolo até me ajudou muito. O pastor Moisés também, o William. E aí o apóstolo me falou, dentre as coisas que ele me passou, as orientações, ele falou assim, leia a Bíblia em voz alta no teu quarto. E principalmente quando é assim, textos de guerra, né? Normalmente Salmo textos de... 91, Efésios 6, das armaduras. Isso. E aí eu abri, eu não me lembro o que eu li, né? Qual parte da Bíblia que eu li. Mas eu lembro que eu abri, eu comecei a ler, gritou do meu lado. Eu nunca tinha ouvido um grito espiritual. Gritou. Não foi coisa da minha cabeça, eu ouvi aquilo, não foi baixo. E aquilo para mim foi uma experiência absurda do poder que tem a palavra de Deus no reino espiritual. Sim. Mas resumindo, oração é comunhão, relacionamento. Mesmo Deus sabendo o que a gente precisa, Ele tem prazer em nos ouvir. Tá. Tem mais um tema que eu gostaria, posso? Eu quero ouvir a história de... Você foi para o Acre. Iapoque e a Paraíba. Paraíba. Como é que foi essa experiência lá na Paraíba? Na Paraíba foi um dos lugares que mais me marcou. Por quê? Por causa da fome, por causa da necessidade. Eu tenho na minha mente até hoje um menininho, esqueci o nome dele agora, e o pastor Luciano mandou um vídeo dele para mim comendo uma manga assim que o pessoal que trabalha com frutas, hortifrutis, etc., não utilizariam mais. Era uma manga podre. Ele tirando a parte do podre, arrancando e ele se alimentando daquilo. Aquilo ali me marcou. Tanto é que eu fiquei naquilo com a mente, aquilo lá me marcou demais. Eu chorei muito vendo aquilo. Porque assim, ele chupava aquilo com tanto gosto, ele comia aquilo com tanta vontade. E
dia que eu fui lá, eu fiz questão de ir até esse menino e dar uma oferta pra ele, especial pra ele, sabe? Esqueci o nome dele agora, não vou lembrar o nome dele. Mas ele era assim, a gente tinha muito carinho espécie por ele, assim, sabe? Carinho por ele. Por saber da situação, né? Ele morava numa comunidade lá chamada Cangote do Urubu, chama, na Paraíba, em Patos. E entre outras cenas que me marcou muito também foi na casa da Maria José. Maria José é uma missionária chamada na comunidade do Quinaquina. Quinaquina chegou a ser considerado povos não alcançados, segundo o relato do pastor Luciano. No Quinaquina, o sonho da Maria José era construir uma casinha ou um cômodo de alvenaria, tijolo, e botar uma placa e chamar de igreja. Porque ela era cachaceira, ela andava com a peixeira, ela se converteu a Cristo e anda com a Bíblia, pregando na comunidade dela. E ela fazia culto debaixo da árvore. E descobriram ela, filmaram ela fazendo tijolos. Porque o sonho dela, ela dizia, eu vou construir. Fazendo tijolos? Ela fazendo tijolos. Ela fez as forminhas e fazia o barro e colocava para secar. E aí fizeram um apelo, levantaram um recurso, construiu a igreja para ela. 1 metro quadrado, tal, cabia 40 pessoas. Eu tive o privilégio de dar uma ajuda, de ofertar no trabalho, e tive o privilégio de ver ela cortando laço e entrando na igreja. Você estava lá? Eu estava lá. E naquele dia pregou o pastor Gilmar Santos, hoje um dos maiores pregadores do Brasil, aí, muito usado por Deus. Então, assim, eu tive muita experiência no Quinaquina, numa comunidade chamada Serra Bonita, eles falavam Serra Pelada, né? Hoje o pastor botou o nome de Serra Bonita. Lá dá em torno aí de mais de 500 crianças. Mais de crianças. Eu via crianças andando no calor de mais de 50 graus, num terrão firme e duro, descalço. Falei, gente, como que não dá bolha no pé? Porque eles estão adaptados ao ambiente. Para nós é difícil, mas eles estão brincando, jogando bola descalço naquele terrão. Com mais de 50 graus. Não faz bolha, não faz nada, já está cascudo. Já está, Porque se adapta ao ambiente. Mas assim, a nossa alegria de ver as crianças pegando. E assim, uma das cenas que marca lá, entre tantas, foi quando a gente fazia o Natal no lixão. A gente fazia o Natal no lixão. A gente levava cesta no lixão. Doce, refrigerante, pão, sanduíche. E eu me lembro que uma mulher estava carregando um saco grande de reciclagem. Eu perguntei para ela assim, quanto que a senhora ganha aqui? Ela disse assim, ó, quando tá bom aqui o trabalho, a gente consegue tirar R$ 150 no mês. No mês? R$ 250 no mês. Eu falei, mas meu Deus, como é que vive? E lá eles têm muito filho, né? Eles vivem da renda do governo, né? Bolsa Família, etc. Mas eu presenciei assim, eles comendo coisa que eles pegavam assim no lixo. Frango. Coisa que pessoas jogam fora. Uhum. É assim, ó, é cena de horror de você ver. Não, e já tá. Não é que pegou do prato ali e comeu o resto do prato. Ainda tá no lixo junto com outras coisas podres. E eles vivem dali, né? Vivem do lixão. Hoje nós não podemos fazer mais, pelo que eu tô sabendo, parece que foi proibido. Não consegue fazer mais o Natal Missionário no lixão. Mas assim, ó, a comunidade de ciganos é forte demais. É lá também? Só que é em Souza. Dá quase 100 quilômetros ali de Patos, mais ou menos, uns 80. Agora é forte. Ali é forte demais. Por quê, pastor? Por causa da necessidade, né? Eu entrei dentro da casa de uma senhora cigana, e ela não tem móveis na casa. É uma casa de tapera, chamado taipas, né? Sabe o que é taipas? Não. É aquela madeira e o barro que eles Ah, fazem sei. e cola na parede, né? Na madeira. Então fala de taipa. E ela deitada num colchãozinho, que na verdade é podre de sujo, dorme no chão, e quando não, na rede. E ela tem um filho lunático. E quando eu entrei, assim, que eu vi aquele senhor defecando ali, fazendo todas as necessidades ali, e amarrado numa corrente. Gente, eu falei, gente, ele tá aqui que nem um bicho, mas é um ser humano. Porque se ele escapa da corrente, ele se perde. Ele é lunático. Ela tem medo dele se perder, então ela amarra ele. Aquilo ali não é filho. Aquilo ali é... Aí depois, quando eu voltava da missão, eu chegava em casa, que eu ia jantar com a minha família, eu não conseguia comer. Eu começava a chorar.
Por quê? Porque eu estava comendo uma comida boa. Mas ao mesmo tempo que eu estava degustando o alimento, eu lembrava deles. E você quer ganhar um cigano, ter confiança com ele, senta na mesa para comer o que ele faz. Não é perigoso, espiritualmente falando? Não, espiritualmente não, porque ali o pessoal que a gente compartilha é crente. Ah, tá. Já é o convertido. Então, mas assim, ó, muita necessidade, muita fome. Faz tempo que eu não vou lá. A gente passou aí pro Acre, né, depois a gente foi esse ano para o Iapoque, mas mesmo assim, esse ano mesmo, eu mandei a ajuda, mas não fui pessoalmente. Mas mandei a ajuda. Porque assim, que nem, ó, vou contar um testemunho aqui para você de providência. Eu estava numa luta, porque eu tenho muitos amigos empresários que me ajudam, né, financeiramente para ir para o campo missionário. Depois, no final do podcast, eu quero pedir para você falar. Se o pessoal está assistindo, sentindo o coração de dar alguma ajuda, eu gostaria de que você passasse seus dados, alguma coisa assim. Na verdade, assim, a gente sempre procura levantar o recurso quando está próximo do Natal. A gente trabalha com relatório, a gente é transparente. E eu estava levantando recurso para comprar uma moto para o missionário Anderson. Depois eu vou mostrar para você a moto que ele trabalhava. Esse missionário é do Acre. E sem condições a moto. Era um pedaço de moto, sem condições de andar. Ele tem 2 crianças, pequenininha, e ele anda, ele, a esposa e as crianças na moto. Porque tem lugar que ele vai de moto, tem lugar que é barco, tem lugar que é a cavalo. Então eles encontram muito bicho, muita serpente, né? Quando não onças e etc. É perigoso. No meio da selva criana. Igreja tudo de madeira, e são muito simples, mas são desbravadores da obra de Deus. São desbravadores. Esses com certeza receberão os maiores galardões, sabe? Porque não são famosos, não estão nas mídias, mas estão lá no meio do mato, ganhando comunidades inteiras para Jesus. E aí eu fiz um propósito no meu coração de levantar um recurso para comprar uma moto para o Anderson, de no mínimo 5 mil. Não é nova, mas que pelo menos melhorasse a condição dele andar. Eu consegui levantar R$ 1.400 durante o ano todo. E daí eu também não insisti muito, né? Eu posto no meu grupo que eu tenho de ajudadores, mas também não insisti muito. E a gente levantou isso. Aí eu vim pregar aqui em Avaré, num congresso da Assembleia de Deus, não mata. E preguei, ministrei a palavra, comentei do projeto, né? Falei, gente, eu tenho ali as Bíblias, isso me ajuda também a investir em missões, a me manter e a fazer missões. O Pedro mesmo já me manda mensagem todo começo de mês, porque eu sei que ele quer a oferta. É uma pequena ajuda que a gente dá, mas a demanda é muito grande. Que nem agora o Rosiel me mandou do Acre, que quebrou a caminhonete. É o único meio de veículo que ele tem. Então precisa arrumar, por quê? Porque ele atende muitas comunidades. Sim. E ele depende do veículo. E o veículo está quebrado. Então essas coisas mexem comigo, entendeu? E aí eu tenho amigos e eu recorro a eles também. Então aí quem puder dar uma ajuda, a gente ajunta todo o montante, às vezes não consegue fazer tudo. Mas, poxa, a gente manda lá um dinheiro e ele se vira, outro manda um pouco e consegue arrumar. Aí de repente funda o motor de uma moto, é um pneu que eles querem porque é o pneu cravudo que eles andam na lama. E é esses desafios. E aí eu vim aqui pregar, comentei, falei, irmãos, tô na luta aí para levantar um recurso, para comprar uma moto para o missionário do Acre, nos ajude em oração. Já viu aquela uma que é bíblico, né? Você comunicar suas necessidades aos santos. E quando a causa é justa, o povo move o coração. O povo abre o coração. O povo abre o coração. Isso está na Bíblia. E só comentei. Fui pregar e vender as Bíblias lá na porta da igreja, foi uma benção, o culto e tal. Aí chegou um irmão em mim chorando, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma moto. E Deus falou para mim te dar a moto, para você levar para o missionário. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, sério, pastor. Você pode vir buscar a moto, uma CB300. Ano 2012. Eu cotei a tabela dela, eu mexo com carro, né? Eu cotei a tabela dela, estava 10.400. Eu vendi ela por 9.300. Eu tenho ali no celular o vídeo dos meninos comprando a moto pro missionário. Compramos a moto. É isso que eu pensei. Eu pensei, nossa, mas daí você levou até lá? Não tem como levar, Então eu vendeu. Eu vendi e investi todo o recurso na missão. Os 9.300. Porque a demanda é muito grande, não dá para atender todos.
Entendeu? Sim. Não tem como atender todos. Mas eu não posso deixar de fazer alguma coisa. Entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu não faço nada, na verdade. O ideal, então, é realmente a gente aumentar a consciência e aumentar a quantidade de A pessoas que consciência. pode Quando a ajudar, pessoa né? pode, tipo, todo mês mandar uma ajuda, quando chega essa ajuda lá, eles fazem festa. Porque assim, ó, dependendo do lugar do Acre, 1 litro de combustível é R$ 20. 1 litro. Então o missionário precisa do recurso para poder atender o campo. Sim. Ele está indo em lugares que eu não vou. Missões você pode fazer orando, mas também se faz investindo. Sim. Né? E nos pés de quem vão. Os pés deles são formosos. Porque a Bíblia diz que é formoso os pés dos que anunciam boas novas. Mas ainda eu sempre falo para Deus, se Deus mudar a minha condição, amém, condição financeira, eu tenho esse propósito no meu coração de investir em missões. Mas investir forte, sabe? Investir forte. Dar condições a eles de poder fazer um trabalho bacana. Um quadriciclo hoje é mais de R$ 40.000, é quase o valor de um carro. Uma moto zero hoje você vai pagar, dependendo da moto, que é a Cross, que é a melhor para eles andar lá, que não foi a que eu comprei, porque o dinheiro não deu, é mais de 12 mil. Vou chutar baixo, entendeu? Então, a demanda é grande. Mas, eu sempre falo que quando você compartilha a sua necessidade e a necessidade do campo para os da fé, Deus move o coração. Sim. E move assim de um jeito que você fica surpreendido. No caso desse testemunho da moto. Sim. Eu até quero passar aqui para quem está assistindo. R$ 20, 1 litro. A gente pode falar, né? E realmente é muito pouco 1 litro. É que nem Mas agora, se ó, cada um der R$ 20, o Betânia, o pastor Rosiel, que é lá do Acre, que é o que estragou a caminhonete, eu até vou fazer agora um levantamento de alguma coisa para ver o que a gente consegue, né, para mandar para ele. Porque pelo que ele falou que estragou da caminhonete, ia ficar mais de 5 mil para arrumar. Já é uma caminhonete antiga, né, uma fronteira antiga. Mas é a guerreira dele. Aquilo ali, ele corta o mato, ele vai para tudo quanto é canto. Não é um carro de luxo. Sim. É o carro do campo. Entendeu? É o que ele desbrava o campo. E não pode ser qualquer carro, porque como é que você vai passar? Não tem que ser traçado, senão não vai. E além da moto que ele tem, né? E ele está em construção. Então você percebe, a demanda é muito grande. Nossa ideia era levantar recursos para ele construir a igreja. Ele está levantando a igreja. E assim, levanta como pode, com doações. Ele para tá quem no tá meio assistindo? ele tá no meio do mato. Entendeu? O governo não olha para aqueles lados. O governo não olha. Não tem nada para oferecer pro governo. Agora pro evangelho tem. Sai gente do mato assim que daqui a pouco você vê a igreja tá lotada de criança. Eles vêm de moto, eles vêm de cavalo, eles vêm de barco. Tudo para receber um doce, uma bala, um biscoito, uma cesta. É forte. A entrega é forte. Você vê a alegria, o rostinho deles. Porque ele fala, poxa, se vocês não vêm, a gente não ia ter nada. Eles ficam esperando, entendeu? E se alguém que tá vendo aí quer ofertar alguma coisa, como é que faz? Pode mandar para você. Pode mandar para você. Depois a gente tem um Pix, você manda para mim depois. E aí eu passo todo o relatório para você saber onde está indo. Você pode passar o número do Pix para eu deixar aqui nos comentários desse vídeo? Posso. Então, vai estar aqui nos comentários o Pix, tá? Para as missões. E aí todo recurso que entrar, se entrar alguma coisa desse podcast, vai pro Acre. Tá. Vai pro Acre, para o pastor Rosiel e pro pastor Pedro. Dependendo do que entrar, se der para dar um pouco pro Pedro, eu mando. Ou se não der, só ficar com o Rosiel também, será muito bem-vindo e ele vai ficar feliz. Tá. Gente, R$ 10, R$ 5, R$ 20, o que puder cada um, que sentir no coração, vai ajudar. Vai ajudar muito. A última pergunta para a gente encerrar aqui, que eu já estou alugando demais o pastor. Como que é evangelizar cigano? Por que o cigano, olha só, hoje tem lá uma missionária que é da comunidade. Por quê? Você concorda que é muito mais fácil ela evangelizar na língua deles? Sim, sem dúvida. Até por causa dos costumes, a tradição, Sim, etc. porque eles leem muito mão, Sim. Isso é total pagão. Então, para ela evangelizar eles é muito mais fácil. Né?
para nós, evangelizar um cigano hoje é difícil. Uma que ele não vai te dar nem muito ouvido. É. Né? Não vai te dar, vamos dizer assim, uma moral, né? Se o pessoal Mas daqui você já vê como acha que que a é o gente é evangelho? radical, né? Mas Imagine. você vê como que é o evangelho? Daí Deus converte uma pessoa que fala na língua deles, que prega para eles. A E assim história do propósito. e assim é na tribo indígena. Assim é numa outra nação. Né? Que fica mais fácil para a compreensão da linguagem. Sim. Você entendeu? Agora, eu tenho facilidade de evangelizar na rua. Numa praça. Dentro de um avião. Dentro de um ônibus. Mas aí você fala com todo Dentro de um mundo ou mercado. você fala especificamente com cada Não, pessoa? de repente a pessoa, eu vejo pessoa em situação de rua. Eu chego a bordo. Evangelizo. Prego sobre Cristo. Num semáforo. Já preguei muito em cruzada evangelística. Daí você tem que trazer uma mensagem bíblica, evangelística e faz apelo. Né? Hoje eu tenho facilidade para falar, por exemplo, para uma pessoa que vive, não vou dizer marginalizado, mas nas drogas. Né? E como que você fala com essa pessoa? Você chega falando o quê? Se me der uma oportunidade, eu vou te contar um testemunho. Breve. Eu estava no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, aliás, Bataguaçu, e fui fazer uma caminhada perto de um parque ali, e eu vi 3 jovens em cima de uma árvore, tal, conversando, tal, e fumando maconha. E na hora, automaticamente, o Espírito Santo me fez parar e ir lá debaixo da árvore e pregar para eles. E aí eu abordo. Eu falo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus tem um plano na vida de vocês. Eu conheço esse mundo que vocês estão vivendo. Deus me arrancou daí. Então eu tenho facilidade de abordar. Independente de quem seja. Se me der uma oportunidade, vai ouvir Cristo. Tem gente que já te xingou? Desfez. Desfez. Não, Não quis. Não Tá. aceitou. mas Desfez. não te maltratou também? Não. Tá. Maltratar não. Tá ótimo. Tem os pregadores da praça lá, né? Na Praça da Sé, que eles vivem gritando, vivem pregando. É que teve um que apanhou esses tempos aí, né? Sempre acontece alguma agressão, né? Sempre. Mas tem. Aí é o propósito. Tem uns que é da rua. Tem os evangelistas da rua. Tem gente que prega só em presídio. Tem pastores que só pregam dentro dos hospitais. É o seu propósito, é a sua vocação. Deus o chamou para aquilo. E ponto. Maravilha. Eu espero aqui, Betânia, que de alguma forma, com toda a simplicidade, eu pude cooperar aqui no seu podcast. E a minha oração é para que Deus, através dos vídeos, alcance famílias. Amém. Né? Nós não estamos preocupados com o like. Nós estamos preocupados em passar uma mensagem. Sim. Né? Que o Senhor te abençoe sua casa. Se você permitir, Amém. a gente pode fazer uma oração. Sim, por favor. Para que Deus alcance também essas pessoas. De repente, alguém doente vai estar nos ouvindo. Sim. De repente, alguém aflito vai estar ouvindo depois. E eu creio que Deus pode, através de tudo que foi falado. O tempo é corrido, né? A gente já está mais de 1h30 quase aqui, 1h30 mais ou menos falando. E se deixar, a gente vai embora. Vai. Se falar de Bíblia, vai embora. Já tem um pessoalzinho ali atrás gritando, amém, amém. Então, nós precisamos encerrar, né? Mas nós vamos fazer uma oração. Fica aqui a minha gratidão pela oportunidade. Espero poder ter cooperado, porque a gente é apenas um cooperador da obra. Sim. Né? E estamos aqui. Manda um abraço ao apóstolo Alain. Né? A gente não tem assim muita comunicação, até não tenho, nem lembro mais se eu tenho o zap dele, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu tenho um respeito, né? Admiração pelo Ele vai estar ouvindo, porque ele sempre vê os pelo podcasts. trabalho que ele faz, que ele realiza aqui na nossa cidade, né? Ele só nunca me levou para pregar lá, né? Quem Ah lá, sabe? apóstolo. Quem sabe, né? Fica a dica aí, viu, apóstolo? Brincadeira, vamos orar. Vamos. Pai, no nome de Jesus, queremos louvar ao Senhor por essa Pai. oportunidade. Amém. Seja teu nome, Senhor, Em engrandecido. nome de Jesus. Nosso propósito aqui é propagar teu reino. Como João Batista disse, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor seja glorificado nesse projeto da Betânia. Que o propósito é, Senhor, propagar a tua palavra, falar de inteligência emocional, falar de mudança, de testemunho, falar de milagres. E eu creio, Senhor, que através deste meio de comunicação,
O Senhor vai entrar em lares que nós não podemos ir. Em nome de O Jesus. Senhor vai entrar em famílias que de repente nós não teremos acesso fisicamente, mas através das redes sociais e desse podcast vai alcançar muita gente. E nós profetizamos, Pai, que ela continue, que o Senhor Amém. continue dando força, recurso, e que todas as pessoas que aqui sentarem para falar de algo do reino, seja, Senhor, com muita graça e que sejam selecionados pelo céu. Sim, Pai. Que não venham só por likes, mas que venham com o propósito de propagar o reino e de alcançar vidas, de abençoar pessoas. Nós profetizamos isso. Abençoa Nome de também Jesus. todos os que estão na organização desse podcast. Que o Senhor abençoe a Betânia, sua casa, sua família, seu trabalho, dando a ela condições financeiras, abençoando e prosperando cada dia. Nós oramos agora e declaramos que quem ouvir essa parte do podcast sejam curados, Amém. Em sejam nome de levantados, Jesus. sejam fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Assim Jesus. nós oramos e cremos em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Muito Amém. obrigada, pastor. Obrigado Espero eu. que tenha sido apenas a primeira vez que Amém. o senhor vem aqui. Amém. Amém. Da próxima vez eu venho com a família. Isso. Já fica o convite aqui para a família. Como é que é o nome da sua esposa? Pastora Kelly e Benjamin. Pastora Kelly e Benjamin. Serão muito bem-vindos, viu? Até o próximo podcast.